Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs reunidos nesta manhã, podemos acomodar e sentar-se. Cada vez que vamos à missa, nós vamos para ouvir. É imprescindível que você entre nesse recinto santo, a casa do Senhor. Você tem a sua casa. Quando você recebe uma visita, você fica atento àquela visita que está em sua casa. Assim mesmo é a casa do Senhor. Eu não vim passear, eu vim comungar a palavra e a Eucaristia. Isso é imprescindível para todos nós, porque o Senhor nos chama a cada semana, a cada dia, a estarmos com Ele. Portanto, a nossa igreja, ela inicia hoje com essa leitura do Evangelho narrado em Lucas 18, 1 a 8. E durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo que vem, existe um complemento das leituras, onde nós vamos concluir essa leitura de hoje, São Lucas, não é? Até domingo que vem. Portanto, quem assiste a missa, ou passando a missa diariamente, vai perceber que a primeira introdução ao Evangelho estão ligados sempre ao domingo passado. E aí conclui tudo isso. Portanto, hoje o Senhor vem nos dizer o sentido da palavra que nos chama a atenção, o sentido de
de orar e trabalhar. Como São Bento, ora e labora. Quando nós vimos a palavra hoje para nós, Êxodo 17, 8 a 13, diz a palavra: os amalequitas vieram atacar Israel e Refugim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater os amalecitas, amanhecer de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Ora, Moisés vai interceder, mas quem vai guerrear é Israel. Portanto, a força da oração do cajado de Deus que está na mão de Moisés. Mas Deus não é mágico. Eles têm que fazer a parte deles e batalhar, ir ao encontro do inimigo, crendo na oração de Moisés que Deus vai fortalecê-los. Mas eles têm que fazer a parte dele. Que nós nos acomodamos muito em nossas orações. Oramos, mas cruzamos nosso braço, nosso comodismo, não queremos fazer nada para o reino do Senhor. Então precisa desprender-se. Jesus fala que me seguir, renunciar a si mesmo, então eu sou crucificado. Mas quando é para entrar ao contato, à intimidade com Ele, nós temos que passar pela cruz, pela renúncia, pela conversão. Portanto, a conversão é um processo histórico em nossa vida. Nós não sabemos quando você vai viver nessa terra, Ele sabe. Mas o importante é a palavra, aquilo que o livro do Êxodo nos ensina, 17, 8 a 13, Moisés diz: pega alguns homens, não é? Escolhe alguns homens para ir combater os amalecitas. Moisés poderia dizer assim: olha, fiquem atrás de mim. Eu tenho a vara de Deus. Deus vai defender agora. Como Deus fez com Moisés, disse o mar e o faraó. Lembra? E Deus disse: estende a vara no mar, ele vai sair. Porque o poder é de Deus. Moisés, o condutor do povo à terra prometida. Mas a escuta de Moisés, a intimidade de Moisés com o Senhor é a obediência à sua palavra. Portanto, ele diz a nós hoje, Moisés, como já disse, mas ele diz: olha, fiquem atrás de mim, eu vou estender a vara e os amalecitas vão ser exterminados. Não. Moisés diz: Israel, faça a sua parte, que eu faço a minha. Eu vou estender a vara, Deus vai te fortalecer, porque o combate é de vocês. O combate é do povo de Israel. Se nós analisarmos nossa vida, quantos combates temos diariamente? Mas eu vou rezar um terço e Deus vai agir, então eu vou ficar aqui. Não. Você vai orar, você vai comungar, você vai ler a palavra e você vai colocar em marcha, porque a vitória é sua. Você está em comunhão com o Senhor. Portanto, nós na palavra, veja bem, versículo 10, Êxodo 17, ele diz: Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado, e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Quando Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando baixava a mão, vencia Amaleque. Portanto, a força vem do poder de Deus, que os impulsiona, os empurra ao combate. Mas eles não fazem da vara de Deus um amuleto. Um amuleto. Não. O poder é de Deus. Mas nós já dissemos fazer a nossa parte. Portanto, a palavra para nós hoje é essa. Ele diz, versículo 12: ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, pegando então uma pedra, José debaixo deles, sentasse, Arão e Hur, pelo seu lado, e assim as mãos vai ficando, fadigaram até o pôr do sol, e José derrotou Amaleque e sua gente afegiçou. Então, a primeira leitura do Êxodo é essa: Deus dá força para você combater, mas o combate é teu. Então, estar em comunhão com Ele em oração, ir e fazer a sua parte.
buscar a comunhão com o Senhor. E isso nós temos a resposta do Salmo, que é dessa forma que nós cantamos: o Senhor é que veio no socorro do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Portanto, como Jesus pergunta no Evangelho de hoje, a tua fé está nele ou a tua fé está em você, em seus medos, em suas inseguranças, em suas preocupações? Aonde está a sua fé? Porque Jesus fala na palavra: se tiveres fé como um grão de mostarda, diga a essa moreira, transplanta o mar, ela vai te obedecer. Portanto, a nossa fé não é aumentada. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles pediram a Jesus, lembra? Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus, não. Se tivesse como um grão de mostarda, ninguém se moreira, transplanta o mar, ela vai te obedecer. Então, a nossa fé é Deus do impossível. Mas é preciso ter essa comunhão com Ele. Então a gente temos que a fé, ela vem pelo conhecimento da palavra, porque diz a resposta do Salmo, na leitura: do Senhor é que vem. Interessante você observar isso na tradução do português, diz a palavra: do Senhor é uma confirmação. Isso na catedral celestial diz assim: olha, batei e vos será, pedi-vos receber. Então, a mão do Senhor está sobre nós. Mas é preciso que nós queiramos estar sob a mão dele. E para estar sob o desígnio do Senhor, é preciso, como Jesus falou, despojar, renunciar, ou seja, morrer para ti mesmo, para que a obra de Deus aconteça. Então a vitória, aqui pela oração de Moisés e pelo combate de Josué com Israel, as Amalecitas, a força da oração, não é? E o combate de Israel vem através da vitória. Como diz a palavra, já derrotou Amaleque e sua gente a fim da espada. Aí a palavra pergunta a nós: em que você confia? Como está a sua comunhão com o Senhor Jesus em sua vida? Porque nós nos distraímos muito. Temos a preguiça de orar, a preguiça de fazer muitas coisas aos reinos de Deus. Mas hoje a palavra nos questiona, porque diz a palavra a nós, segundo a leitura, São Paulo de Timóteo 13, 14, depois versículo capítulo Brasil, ele diz: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes com a verdade. Aprendestes. Então, alguém ensinou. Moisés, ou melhor, desculpa, São Paulo ensinou a Timóteo. Por quê? Timóteo era um pagão. São Paulo batizou Timóteo. São Paulo circuncidou Timóteo. E São Paulo colocou Timóteo como bispo de Éfeso. Diz a palavra: ela ensina aquilo que aprendeste e aceitaste com verdade. Tu sabes de quem aprendeste. E São Paulo. Portanto, nós a palavra, veja bem, e isso está referente a nós. Porque quando nós colocamos o versículo, espera aí um pouquinho, esse versículo está falando a mim? Veja bem, versículo 15, São Paulo Timóteo 3. Desde a infância conhece essas escrituras, assim poder de comunicar a sabedoria que conduz a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ora, analise a tua vida. Trazemos esse versículo à nossa comunhão eucarística, à nossa comunhão da palavra, nós católicos. Na tua catequese da primeira leitura, não foi ensinada a palavra? Sim ou não? Então você tem o conhecimento. Aqui diz a palavra: desde a infância conhece as Escrituras. Ou seja, coloque em prática o que você aprendeu em tua catequese. Primeira comunhão, perseverança, crisma. A igreja é nossa mãe mestra, porque ela é nossa mãe, somos batizados, filhos da igreja, e professora. Ela nos ensina, a igreja, o sacramento, nos conduz à vida eterna. Mas isso é comunhão com ela. Diz a palavra: ela te conduz à salvação pela fé de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você que está aqui: verdadeiramente, você crê em Jesus Cristo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então,
pratica a palavra. Ela foi como semente. Eu sempre digo assim, às vezes, lá em quadro, aqui também de liga, que o Senhor, cada santa missa nós vamos participar, porque a missa é uma participação. Quando eu estava aqui na catedral, com o falecido Padre Mário, saindo da casa paroquial, uma mulher falava assim para mim: eu não vou à igreja. Né? Aí eu disse: mas você tem que ir à igreja, você vai ouvir a palavra. Né? Mas a igreja é muita gente falsa. Então eu disse: obrigado, eu também sou, porque eu estou indo para a igreja. Sem a igreja, nós não conseguimos viver. Portanto, a palavra para nós é essa, né? A participação. Ela disse para mim: eu assisto a missa na televisão. Pode assistir, mas você não come a Eucaristia. Você está convivendo em assembleia com os irmãos de igreja. Você não está vendo ninguém sentado, você vai na sua sala, levanta e senta, o padre falando, rezando, assistindo a missa. A missa não é para assistir, a missa é para participar. Portanto, a palavra é essa para nós. Nos deixamos, pela fé a salvação de Jesus Cristo. A igreja ensina a crer no poder de Jesus. Ele diz: a palavra precisa ser registro da Escritura inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Ou seja, você vai à missa para aprender. Nós vamos à missa para conversão. E ao sair dali, vão ser práticas das boas obras do reino. Portanto, o semeador sai a semear em cada missa. Podemos ser 50, 10, 15, 1000 pessoas na missa, mas dentro dessa missa o Senhor vai encontrar terrenos pedregosos, espinhentos, e também vai encontrar corações adubados que dê frutos 30, 60, 100 por ano, segundo a palavra do Senhor. Portanto, somos chamados a ouvir a palavra na missa. Diz a palavra, veja bem, ela nos corrige. E o que mais ela faz? Ela educa para a justiça. Então, se eu sou injusto, se eu sou uma pessoa gananciosa, ciumenta, invejosa, maledicente, se eu sou uma pessoa chamada cristão católico, que nessa consciência existe muito coisas negativas nos seus pensamentos, ira, raiva, ódio, quando ela vai à missa, ela é educada para a justiça. E a justiça de Deus é o amor. Então eu tenho que ser cristão e amar até os meus inimigos. Se eu amo os meus inimigos, se o resto dos que me perseguem, eu posso bater no peito e dizer: eu sou cristão. Se eu guardo ódio, raiva, mágoa, pratico inimizade, não viro a cara para os outros, não consigo conversar com os outros. Por exemplo, minha vizinha, não gosta dela, não converso com ela. E vai à igreja comungou a sua própria condenação. Por quê? Porque a Eucaristia é a comunhão dos irmãos. Então, nós comungamos o mesmo pão e nós podemos até analisar o certo fuso horário das nações do mundo que comungam a mesma Eucaristia da Santa Missa, a mesma palavra pregada aqui na Bom Pastor. O Papa já rezou, que é 5 horas de diferença de Roma para o Brasil, fuso horário. Ele já rezou a missa de hoje, mas é a mesma palavra, mesmo salmo, mesmo evangelho, numa igreja una, santa, católica, apostólica, romana, una, que é a mesma palavra em todos os continentes que existem na face da terra. Portanto, eles são essa palavra, veja bem, a palavra de Deus nos educa a justiça, a fim de que o homem de Deus, o perfeito, qualificado para toda boa obra. Ou seja, nós temos que estar em comunhão com o Senhor, mas é preciso aprender a palavra, ouvir com o coração. E se eu não vou à missa, eu vou pegar a palavra, eu vou meditar em casa, o Evangelho, a sua leitura, talvez seja doente, talvez assista isso pela televisão, por causa da sua enfermidade,
mas existe uma comunhão que nós não podemos romper. Ou seja, nós somos todos irmãos mediante a Igreja Católica. Portanto, essa palavra na leitura, diante de Deus e de Cristo, que deixou os mortos e de sua manifestação gloriosa. Ou seja, nós temos uma história. Cada um de você constrói a sua história. 2 caminhos, a perdição ou a salvação. 2 caminhos, a porta estreita ou a porta larga. A escolha é sua. Portanto, Deus tem paciência conosco. Lembra, dizia na missa do Cantar Socorro, quando nós fomos da Figueira, ele dizia assim: olha, hoje a Figueira é você. Jesus foi em contra a Figueira e não encontrou fruto nenhum, lembra disso? Ele amaldiçoou a Figueira. Alguém disse: Senhor, deixa a Figueira aí, vamos adubar, vamos jogar árvore, ela vai dar fruto. Daqui um ano o Senhor passa. Se ela não der frutos, pela teimosia, então o Senhor dá porta. Mas vai chegar um dia, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vai em contra de você que é a figueira. E se não encontrar fruto nenhum, porque não quis ouvir a palavra, não quis rezar, não quis confessar, não quis viver a sua comunhão sacramental com a igreja, se entregou ao alcoolismo, às bebidas, às festas do mundo, aos divertimentos, ele vai pedir conta e você vai ter que dar frutos a ele. Portanto, quando vamos à missa, ele diz sempre a nós: veja bem, diz Deus, Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, com você está esperando a segunda vinda do Senhor e comunhão com Ele. O sorriso para o irmão, não precisa falar nada, apenas sorrir. Demonstre o seu amor pelo irmão, porque o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é a moral próximo a ti mesmo. Isso é uma exigência do Senhor que fala a nós. Portanto, a palavra, voltamos de novo, nos educa na justiça, a fim de que todo homem de Deus, veja bem, vou perguntar, você que está aqui na missa, uma mulher, são de Deus, sim ou não? Sim. Então, diz a palavra para nós, veja bem, ele diz, para que todo homem de Deus seja perfeito. Como você deve conseguir a perfeição? Escutar a palavra, ir à missa, confessar os seus pecados. Nossa Senhora pede que a gente confesse pelo menos uma vez por mês. A igreja pede uma vez por ano, no mutirão dos padres e sacerdotes fazem as paróquias. Mas eu tenho que ter uma constante vigilância de oração, de comunhão com o Senhor, porque você não sabe que hora você vai encontrar com Ele. Pode ser que após a missa você volta para cá do infarto fulminante e você morre. Mas graças a Deus você vê a missa, se como eu vi a palavra. Isso contabiliza a sua salvação. Mas a palavra é essa para nós, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Ou seja, você pode estar vivo, o céu se abre, os anjos vêm e Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Ah, mas eu vou estar morto, então eu não preciso participar do julgamento final. Todos que estão mortos ressuscitarão. Todos passarão pelo tribunal de Cristo, no julgamento final, e será um julgamento individual. Jesus não vai julgar a multidão, ele vai julgar um por um. Por quê? Porque o teu pecado é diferente do meu pecado. Pensando em comunhão com Ele. Aí Jesus usa a palavra, e vindo da sua manifestação gloriosa, do seu reino, eu te peço, com insistência, proclama a palavra, insiste, oportunamente, argumenta, repreende, conselha, com da paciência e doutrina. E ele fala agora para o bispo de Éfeso, que é Timóteo. Portanto, quando vamos à missa, eu vou na intenção, eu vou à casa de Deus, eu vou ouvir Deus, eu vou comungar Jesus vivo na Eucaristia, eu vou voltar para casa e viver a semana praticando as obras do amor, da caridade, do perdão, da consideração, da amizade. Isso tudo somos nós cristãos. Portanto, diz nós no Evangelho de São Lucas, não é? Lucas 18, 1-8, diz: Jesus, contando esta palavra, mostrou-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ora,
Veja bem, vou repetir de novo. Jesus contou, Deus disse uma parábola, mostrando a necessidade de rezar sempre. Quem disse a necessidade de rezar sempre foi o Mestre. Deus disse a nós a necessidade de orar, de rezar, de estar em comunhão com o Senhor. Mas eu não gosto de rezar, eu tenho preguiça. Mas quem mandou foi Jesus. Não foi nenhum padre, não foi nenhum papa, não foi a igreja, foi Jesus que é a cabeça dessa igreja. Portanto, se eu tenho preguiça de rezar, nem um terço, mas eu fico da televisão 24 horas por dia quase, tem que ter um momento para o Senhor. Nossa Senhora em Fátima pede que a gente reze o texto todos os dias. E quando nós católicos não rezamos nem o texto. De glória Nossa Senhora da Paz pede que rezemos o rosário todo dia. Às vezes longe de nós obedecemos até a nossa mãe. Ele diz a palavra, veja bem, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia um viúvo que tinha procura do juiz, uma viúva, pedindo: faz-me justiça por meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus, não respeito homem algum, é um homem escrupuloso. Um juiz que só pensa em si, egoísta. Mas acontece a palavra, porque pensou: eu não temo a Deus, respeito homem algum, mas essa viúva está me aborrecendo, de fazer justiça, para que ela não venha a agredir-me. Ou seja, a insistência e o crer no poder da oração. Essa passagem do juiz que é escrupuloso, não teme a Deus, não respeita homem algum, mas ele vai fazer justiça pela insistência da viúva. Aí eu pergunto novamente: qual é a tua insistência na confiança em Deus? Cada um de você tem um coração. Cada um de você tem uma personalidade, um sentimento. Só Deus pode prescrutar, invadir o teu coração. Só Deus pode. E ninguém mais. Mas ele diz a palavra, ele se apresentou: escutai o seja injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele. Meu irmão, minha irmã, tu não és batizado, sim ou não? Sim. És escolhido de Deus, sim ou não? Sim. Então por que vacila? Porque não confia no poder dele em sua vida. Experimentar o poder do nome de Jesus é uma intimidade, é uma individualidade, é uma experiência pessoal. Talvez a vizinha não queira ter isso, mas você quer. Talvez você na missa, que está sentado ao seu lado, eu não gosto muito disso, é besteira, é aqui só vem para a missa mesmo, está ótimo, não é? Mas você não. Você quer Deus. Você quer estar em comunhão com Deus. A sua intimidade com o Senhor, a sua reverência a Ele, a sua adoração, depende do seu coração. Tem marido que fala: a minha mulher não sai da igreja. Ele não vai. Mas a fé dela não é abalada por causa dele, porque diz a palavra para nós, Jesus revela aqueles que Ele quer ser revelado. O coração aberto. O coração quer buscar a Deus 24 horas por dia, e isso a nossa vida pode mudar a qualquer momento, que o poder que nós temos de leitura, o poder é dele. Mas a palavra é essa para nós. Veja bem, versículo 7 são Lucas. E Deus para os seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele. É uma pergunta: será que vai fazer eles esperar? Ora, veja bem, quero que você fale para mim. Eu falo, você repete. Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. Vou repetir de novo. E eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa. Agora diga para mim bem alto: quem disse isso a você hoje? Foi? Mais alto? Mais
poderoso? Jesus. Essa é a confiança. Veja bem, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, o Evangelho de salvação. E o próprio Jesus diz depois que ele conta essa parábola: eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Não demora. E por que então que demora? Porque sofre, vamos ver Eclesiastes 2, as demoras de Deus, pela sua fé, que quase nem tem. Aí eles usam a palavra, mas o irmão, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque nós restituímos muito a nossa fé. Pessoas que o mundo carecia, você pode imaginar o que Deus pode fazer a você quando você comunga a Eucaristia. Jesus vive a presença real nos altares ali, nos sacrários da terra. Se nós contabilizássemos as capelas, as catedrais, as basílicas, as paróquias, não tem um sacrário. Então a terra está protegida por Deus. Uma vez a pessoa falou para mim, dizendo assim: a terra, eu plantei, a terra é minha. Eu falei: não é sua, porque Deus fala uma palavra: a terra me pertence, a terra é minha. Basta a nossa confiança no Senhor. Portanto, o despertar da fé não está no vizinho, na vizinha. O despertar da fé não é do esposo da esposa. O despertar da fé é individual, é uma presença pessoal, é uma experiência pessoal com o poder do nome de Jesus. Experimentar o seu poder. Por quê? Acho que você fez uma boa catequese, né? O que significa o nome de Jesus? Hein? Não sabe o que significa o nome de Jesus? Deus salva. E significa o nome de Moisés, a salvação ali pelas águas. De Zacarias e todos que têm nome bíblico têm significado. Mas é preciso, como diz a missa de hoje, será, é uma pergunta, será que nós vamos encontrar fé sobre a terra? E nós rezamos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Portanto, uma vez a pessoa disse para mim: eu tentei tirar a minha vida, padre. Eu falei: graças a Deus você tentou e não tirou. Se você tentasse tirar ou se matasse, você vai ser julgado, ressuscitar, ser julgado como suicídio. Tirou a sua vida, não é? Mas quem tem poder de dar a vida e tirar a vida é só Deus. Não tem poder, não, a comunhão com o Senhor. Portanto, essa é a palavra para nós hoje. Então, meu irmão, minha irmã, tenha fé. Não vacile. Experimenta o poder do nome de Jesus. Não depende de ninguém, mas é uma comunhão profunda do coração. Ele está vivo no meio de nós. Ele fala. Ele fala em seu coração. Ele revela as profecias, como em Pentecostes. O Senhor está morto no Calvário, mas vivo na Eucaristia. Porque nós, após o mistério da fé, o que você diz, não é? Anunciou o seu vosso, porque uma vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então, que o teu coração se alegre por querer experimentar a sua fé no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito de novo: experimenta o poder do nome de Jesus. Louvado seja nosso Jesus Cristo.